Olá, dentista. Eu sou a Tainara Salgueiro, a doutora Odonto Digital. Você que tem interesse em ingressar na odontologia digital, segue a minha página do Instagram e inscreva-se no meu canal do YouTube. Olá, dentista. Você já pensou em fazer cirurgia de implante guiada no seu consultório? Já pensou por que não fazer essa cirurgia? Você que já trabalha com implante, ou está iniciando, ou já tem bastante tempo que está operando, a gente tem que entender que a cirurgia guiada, ela não veio para subestimar qualquer tipo de dentista que já trabalha a mão livre há muito tempo. Pelo contrário, ela veio para otimizar o nosso tempo e nos orientar na previsibilidade de cada caso. A cirurgia guiada, ela é indicada para todos os casos do nosso consultório, seja ele aquele caso de molar bem redondinho, com bastante osso, ou então até mesmo casos mais limítrofes, que a gente precisa fazer regeneração óssea prévia, ou até mesmo rebater um retalho. A odontologia guiada não é sinônimo de cirurgia fechada. Ela é somente guiada tridimensionalmente por um computador. E não é igual também aqueles guias que a gente faz no consultório, que a gente faz de acrílico, com dente de estoque previamente, molda o paciente. Não é esse tipo de guia. A cirurgia guiada, ela nos orienta no sentido tridimensional, na hora da perfuração do implante, e também na parte de profundidade. Tem vários kits no mercado que já vêm com o que a gente chama de safe drill. Cada marca também tem o seu nome, tá? Eles dão uma guia, uma noção de previsibilidade na profundidade da hora de fresar. A gente pode fresar sem medo, principalmente em casos de mandíbula, que está muito próximo ao canal mandibular. Então, eles nos permitem uma previsibilidade muito maior do que a mão livre. Eu só posso dizer que na cirurgia guiada nós temos vantagens. Dificilmente eu vou falar uma desvantagem em trabalhar com cirurgia guiada. Uma vantagem que eu sempre chamo atenção é o pós-operatório do paciente, porque é uma cirurgia tão limpa, é uma cirurgia tão rápida que o nosso paciente sai sem dor. Muitos deles chegam até o nosso consultório pedindo que é uma cirurgia sem corte, sem sutura, né? E realmente é uma cirurgia, na maioria das vezes, flapless, sem nenhum tipo de retalho. A não ser que a gente tenha que fazer algum tipo de extração ou até mesmo uma regeneração óssea, que é a ROC. Mas é uma cirurgia muito rápida, então isso para o nosso paciente é muito legal, né? Vários pacientes que têm dificuldades sistêmicas, como diabetes, ou até mesmo alguns pacientes que não podem parar de tomar anticoagulante, a cirurgia guiada sempre é bem indicada, tá? Além disso, a gente tem uma previsibilidade para a gente, um conforto para a gente, os implantodontistas, que nos permite, além de dar uma carga imediata, porque o travamento ele é muito maior quando a gente faz guiada, porque o que a gente tem que pensar é o seguinte: a fresa, ela entra na guia na mesma posição por várias vezes, sem nenhum tipo de báscula, né? Totalmente diferente quando a gente faz a mão livre, por mais que você tenha experiência. Eu mesma era muito resistente a entrar nesse fluxo, né, de cirurgia guiada. Meu marido sempre insistia muito comigo. Então, ai, tá, começa a fazer, porque isso vai te ajudar muito, vai ser muito mais rápido. Eu ficava com uma preguiça de iniciar, porque assim, você tem que pedir exame, tem que fazer STL, tem que planejar. Só que, na verdade, gente, eu já pedia isso tudo para o meu paciente, eu só não criava o hábito de fazer guiada, porque eu confiava muito na minha mão. E isso, quando eu comecei, quando eu virei a chave, né, saí dessa minha zona de conforto para iniciar algo novo, mudou minha vida. Eu falo que eu faço várias cirurgias no mesmo dia, eu faço 10 implantes muito mais rápido. Por exemplo, protocolo, que é um caso que a gente opera com mais tempo, demora mais tempo, um protocolo, quando está com o rebote cicatrizado, a gente consegue fazer em meia hora. Eu acho que, assim, é totalmente previsível, quase ninguém faz isso, né? Então, isso nos possibilita, além da rapidez, a previsibilidade de uma cirurgia extremamente limpa e um pós-operatório para o nosso paciente perfeito, sem edema, sem sangramento. Então, isso valoriza, né, essa cirurgia guiada. Uma coisa que a gente tem que se atentar, né, nessa cirurgia guiada, que eu acho que é uma das pequenas, poucas restrições que a gente tem, né, dentro dessa parte, é a abertura de boca do nosso paciente. Por quê? Já aconteceu comigo, inclusive foi com a minha sogra, coitada. A gente foi planejar para ela uma cirurgia guiada de um molar, 37. Aí estávamos eu e meu marido lá para operar, todos felizes, foi uma das primeiras cirurgias que a gente ia fazer, e aí a gente esqueceu de ver a abertura da boca dela. E o que aconteceu? Na hora de chegar e fazer a cirurgia, eu vi que a fresa ela não cabia dentro da boca da minha sogra junto com a guia, porque é uma das limitações, né? Então, assim, às vezes a gente planeja tudo e não se atenta para esse detalhe. Tem alguns kits no mercado, inclusive o Darcin é um que tem,
que tem a fresa menor. Porque se vocês observarem um kit de cirurgia guiada, vocês vão ver que as fresas são mais longas, né? Porque tem o offset, enfim, que a gente vai falar isso mais à frente, que elas têm que ser um pouco mais alongadas para poder, né, passar pela guia e chegar no tamanho do implante que a gente quer fresar. Então, se o paciente tiver uma abertura pequena, a gente não vai conseguir finalizar a nossa guia. Então, gente, muito cuidado nisso. E é o que eu costumo dizer, né? Que muitas pessoas, assim, principalmente os dentistas mais antigos, que trabalham há mais tempo com a parte de implantodontia, falam assim, mas a cirurgia guiada, ela veio para banalizar o nosso atendimento. Só que, na verdade, não é isso. Porque, por exemplo, nesse caso aí que eu dei de exemplo da minha sogra, se eu não soubesse fazer cirurgia sem ser guiada, como é que eu ia resolver o caso, né? Era minha sogra, tudo bem, poderia não operar. Mas e se fosse um paciente? Eu teria que operar a mão livre. Então, assim, entenda que a cirurgia guiada, ela não veio para desmerecer o trabalho da mão livre. Não é qualquer um que possa fazer, não é só receitinha de bolo. A gente tem que entender também na parte cirúrgica. Uma outra coisa que a gente tem que ter em mente é a forma de solicitar as nossas cirurgias guiadas. O que seria isso? Quais exames eu preciso para confeccionar a minha guia? Então, é importante que o próprio dentista saiba orientar os técnicos da radiologia, porque muitas vezes, né, eles não sabem, não têm um hábito, principalmente em radiologias menores, de cidades menores, é o que a gente tem que orientar. Quando eu vou fazer casos parciais, que seja 2, 3 dentes, e quando eu digo casos parciais, gente, é quando o paciente ainda tem dente em boca. Não quer dizer que seria um dente, 2 dentes, né? Quando a gente tem, se o paciente tiver 4 dentes em boca, é um caso parcial ainda, porque a gente tem os dentes em boca. Então, quando a gente está nesse fluxo de casos parciais, precisa do DICOM, que é a tomografia, né? Que é a tomada tomográfica do paciente. Ele vai lá na radiologia, pede, você vai solicitar o exame para ele e vai ter que ser feita sempre a arcada completa, tá? Eu costumo dizer e ressaltar essa informação, porque, por exemplo, se a gente vai fazer um dente, por exemplo, 16, geralmente a gente pede só daquela região. Mas para a cirurgia guiada, é importante que você solicite a arcada completa de interesse, tá? Após isso, nós precisamos do STL. O que é o STL? É o escaneamento da boca do paciente. Tainara, mas na minha cidade eu não tenho scanner. Como é que eu faço? Não tem problema. Você vai moldar o seu paciente, vai verter o gesso, vai criar o modelo e vai mandar isso para o Planning Center que você tem apoio, né? Que muitas vezes eles têm o scanner para fazer o STL, né? Daquele arquivo e sobrepor aquilo lá no sistema. Então, esse é o caminho para fazer casos parciais. Em casos totais, que são os casos de protocolo, em casos, né, em grande maioria que os pacientes não têm dente, a gente faz de uma outra maneira. A gente solicita somente a tomografia do paciente. Porém, é uma tomografia dupla. Como é que funciona isso? O paciente ele já tem que ter uma prótese. Mas meu paciente não tem prótese, como é que eu faço? Você vai fazer um planejamento reverso do seu paciente, como se estivesse fazendo aquela guia multifuncional. Faz a montagem, faz a primeira moldagem, faz o rolete de cera, registra, faz a montagem de dentes. E aí, nesse ponto, você vai decidir se vai querer fazer uma prótese provisória para o seu paciente ou se não só quer duplicar aquilo ali e fazer uma guia. Pode duplicar em acrílico, em color, como se fosse uma guia multifuncional, porém não pode ter aqueles recortes, né, que costumeiramente a gente tem. Feito isso, nós vamos fazer pequenas perfurações na flange da prótese do paciente, uma broquinha esférica mesmo, a gente faz com alta ou se não com uma broquinha esférica no peça reta, vai colocar muita pecha nesses buraquinhos, nesses orifícios que a gente vai fazer. Gente, lembrando, não faça muitos furos, faça 3 de cada lado, porque senão é difícil também para a gente trabalhar na hora de fazer o planejamento dessa guiada, tá? Porque pode ser que dê artefato, porque a guta, ela é radiopaca. Então, quando ela entra lá, ela é como se fosse metal, né? Então, vai ficar cheio de bin harden. Então, eu peço sempre para que a gente faça no máximo 6 marcações. 3 de um lado, 3 de outro. Feito isso, nós vamos fazer um registro de oclusão do nosso paciente. Eu, Tainara, costumo utilizar silicone pesada. Faço como se fosse uma ferradura, né? Peço ao paciente para ocluir e deixo tomar presa. Mando esse conjunto para a radiologia. Paciente, prótese marcada e o silicone ali já no registro. O paciente ele vai fazer a primeira tomada tomográfica, que é o paciente ocluindo com a prótese e com o registro. Essa é o primeiro DICOM que nós vamos ter. O segundo DICOM é somente da prótese, lembrando que é somente a prótese.
não pode ter aquele registro de silicone que você encaminhou para o seu paciente. Então, esses são os 2 arquivos que a gente vai mandar para o nosso Planning Center parceiro. A tomografia do paciente com a prótese e a tomografia da prótese, tá? E uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar o nosso paciente é que no dia da cirurgia ele precisa levar aquele registro de silicone que ele fez a tomografia. Por quê? Ele vai guiar exatamente a posição que eu vou colocar a minha guia impressa em boca, porque ele vai fazer a reprodução da prótese em boca para a guia no dia da cirurgia. Então não jogue esse silicone fora, tá? A gente precisa disso. Porque, gente, a cirurgia guiada, ela é muito precisa. Então, se a gente mover meio milímetro para a direita ou para a esquerda, né, por conta de uma má adaptação da guia, a gente também vai ter a nossa cirurgia toda errada. Então, é importante que a gente tenha e siga esses passos, tá? E uma coisa que ajuda bastante também a cirurgia guiada nos tempos de hoje, é uma coisa que veio para ajudar muito, além do STL, né? São os kits. Os kits das empresas de implante, que estão muito mais fáceis de lidar, estão muito mais intuitivos, tem várias marcas no mercado, né? Eu acredito que, vamos dizer que a grande maioria dos implantes no mercado hoje já trabalham com guiada, porque é o futuro. E, assim, muita gente que eu conheço que já trabalha com implante há muito tempo é muito resistente em migrar, porque fala, eu já fiz guiada e não fui muito bem sucedido, porque na época eu trabalhava, fazia com a Biopartes, que foi a primeira empresa, né, no Brasil que começou com essa parte de guiada. E, gente, realmente eu concordo, sabe? A gente tem esse preconceito por conta do que aconteceu um tempo atrás. Quando a gente trabalhava somente, né, baseado no Daikon da tomografia, as guias realmente elas não vinham tão bem adaptadas, sabe? Porque como eu disse no caso da gota, que dá aqueles Bin Harden, que é o tipo de artefato, se o paciente, por exemplo, tivesse uma amálgama na boca, aquilo ia vir como se fosse um artefato e a guia, ela não vinha adaptada, porque ela vinha toda erradinha, vinha cheio de, como é que eu vou dizer, várias a falta de adaptação ali, né? Então é por isso que às vezes dava muito errado. E os kits também eram muito mais limitados. Então, gente, baseado nessa evolução toda que a gente está tendo no nosso mercado, na nossa odontologia, por que a gente não vai oferecer para o nosso paciente o melhor e o mais confortável? Se você gostou do conteúdo que acabou de assistir, não deixe de curtir, compartilhar e me acompanhar no Instagram e no meu canal do YouTube.